Estamos retomando a entrevista com o senador Paulo Paim, nesta série especial com os senadores eleitos em 2010. Senador, o senhor falou da sua trajetória pessoal. Em 24 anos de mandato entre deputado federal e senador da República, o senhor destacou na defesa de algumas questões na área social. Por que o senhor fez essa opção? Primeiro porque pai e mãe ganhavam o salário mínimo. Eu sei o que é viver, no caso 10 filhos, vivendo e dependendo naturalmente do salário mínimo. E eu sempre entendi que o salário mínimo é um instrumento de desenvolvimento interno. Você, para fortalecer a economia do país, você tem que assegurar à população o poder de compra. Você vai ter mais gente trabalhando, produzindo, recebendo e consumindo. Se as pessoas ganham mais, compram mais, consomem mais, alguém então tem que produzir e alguém vai vender. Então é nessa lógica, numa matemática fria e muito bem calculada, que eu sempre defendi a elevação do salário mínimo como uma questão de desenvolvimento do mercado interno do nosso país. Infelizmente me dei bem, eu diria, né, nessa lógica, porque quando eu dizia que o salário mínimo podia sair de $60, que é quando eu pego essa briga, para ultrapassar $100, eu dizia que eu ia quebrar as prefeituras, que eu ia quebrar a Previdência e que todos que ganham salário mínimo seriam demitidos. Graças a Deus e essa visão, que foi entendida também pelo presidente Lula, o salário mínimo hoje é mais de $300, não tem uma prefeitura que quebrou, não causou inflação alguma, ajudou no mercado interno. Me lembro que na crise econômica que tivemos em 2009, né? Em 2009 foi principalmente o salário mínimo em alta que respondeu à crise americana, imobiliária e financeira aqui no Brasil, porque injetou naquele momento em torno de 21 bilhões de reais na economia. Eu tenho muita convicção, além de melhorar a qualidade de vida de cada um, né? De cada homem, de cada mulher, de cada criança desse país. Eu ainda quero ver o país ultrapassar, sim, a barreira dos $500. Conforme o Diese, tem que ser a longo prazo, o salário mínimo deveria ser em torno de R$2.000. E eu tenho boas lembranças, né? Eu me lembro no debate do salário mínimo, sempre fui muito apoiado, não somente pelo PT, como pelo PDT. Aí eu me lembro da história do João Goulart, né? O João Goulart, que foi fundamental na elevação do valor do salário mínimo, e diz que foi um dos motivos que ele foi atacado duramente, né? Pela ditadura, e todo mundo sabe o que aconteceu. E agora, na minha campanha, eu quero dar esse ganho se possível, eu recebi um belo manifesto da família do João Goulart, fazendo o apelo ao povo gaúcho, e diz no manifesto que a voz do Getúlio e do João Goulart e do Brizola tinha que continuar aqui dentro do Senado. E para isso continuar, tinha que estar no manifesto isso, tinha que votar no Paulo Paim. Então, o João Goulart é uma referência para mim, com certeza, como a Brizola, Getúlio, Lula. Agora, além do salário mínimo, o senhor também se destacou na defesa dos aposentados. E tem feito até digamos assim, nessa luta o senhor tem comprado até uma certa briga com o próprio governo, porque às vezes o governo acha que o senhor está querendo avançar demais, por exemplo, no fim do fator previdenciário e no reajuste da aposentadoria pelo índice do salário mínimo. Como é que o senhor vê essa fricção entre o senhor e o governo federal no que diz respeito às lutas pelos aposentados? Tem algumas convicções e algumas coisas, eu acho que na vida de um homem público ele não tem que abrir mão, né? São até questão de princípios. E a luta em defesa dos idosos, e por isso o autor do Estatuto do Idoso e dos aposentados e pensionistas, como eu digo sempre, está no meu sangue, está na minha alma. Só se tirarem o meu sangue, acabarem com a minha alma. Senão eu não deixarei de defender os aposentados e pensionistas. Só para dar esse exemplo, vou pegar as duas questões. O fator previdenciário. É justo que quem ganha em torno de R$30.000, que é o teto do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, não aplica-se o fator, que é um redutor que pode reduzir pela metade o salário. Aí ganha os 30.000 integral. Quem ganha até 3.500, que é o assalariado brasileiro, esse, devido ao fator, pode receber a metade, nem que ele tenha pago sobre o teto. Eu não sou contra que quem pagou sobre 20.000, 10.000, 30.000, 40.000, que ganha a sua aposentadoria.
mas pelo menos deixe que quem pagou sobre 1.000 ganhe os seus 1.000. Mas não, vem o fator e corta pela metade. Ele passa a ganhar 510, que é o mínimo, que é o salário mínimo, ou 540, ou 550. Não dá. É essa a minha indignação e a população entendeu. A população brasileira, hoje eu digo que 99% da população brasileira sabe que eu estou certo na luta para acabar com o fator previdenciário. Eu realizei, em 2010, aqui no Senado, um congresso internacional em parceria com a COBAP, onde estavam aqui representantes dos 5 continentes. Alemanha, Itália, Espanha, Argentina, Uruguai, Bolívia, países da Ásia, países da África. Nenhum país do mundo tem o fator, a não ser nós. E por incrível que pareça, e nós somos os que mais pagamos para a Previdência. A média de pagamento, inclusive de países como Alemanha, Estados Unidos, Itália, chega em torno de 15% que eles pagam empregado e empregador. Nós pagamos 31%. E nós pagamos sobre faturamento, sobre lucro, sobre PIS/PASEP, sobre outros produtos exportados, importados, enfim. A nossa contribuição é no mínimo o dobro de qualquer país do mundo hoje paga a Previdência. Então não há motivo nenhum de existir esse famigerado fator. E eu farei de tudo nesse ano de 2011 para acabar com o fator. Vamos dialogar muito, vamos dialogar e conversar muito, inclusive com o ex-senador, porque agora é ministro Garibaldi, sobre esse tema. Temos que construir uma alternativa. E a outra questão é a questão do salário mínimo e os aposentados. Ora, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário têm paridade. Eu mesmo, quando sair daqui e que eu tiver aposentado, toda vez que aqui tiver aumento, eu teria aumento em casa, como aposentado. Qual é o trabalhador? Por que ele não pode ter também o mesmo reajuste de quem está na ativa? Muitos países do mundo, como a Argentina e outros, a equiparação é com a atividade do trabalhador aposentado com aquele que está na ativa. Outros vinculam ao salário mínimo. Eu acho que o mais adequado, que são milhares de categorias, é você vincular, na área privada naturalmente, você vincular o salário mínimo. Se o cidadão pagou sobre 5 salários mínimos, ele vai ganhar 5 salários mínimos. Vai ganhar o percentual correspondente ao aumento dado ao salário mínimo. Nós fizemos isso no ano de 2010, fizemos isso. Foi 7,72, o salário mínimo recebeu 9,6, é uma pequena diferença, mas damos aumento real e não deu problema nenhum para a Previdência nem para a economia. Então, uma das lutas que eu vou brigar muito no ano de 2011 é para assegurar que o aposentado ganhe o mesmo reajuste concedido ao mínimo e acabar com o fator previdenciário. E se alguma delas, você sabe que eu também luto muito nessa questão dos preconceitos, né? Estatuto da Igualdade Racial. Exato. Mas aí o senhor teve uma grande vitória, que foi a aprovação do Estatuto, mas o Estatuto recebeu muitas críticas de pessoas, acadêmicos e tal, que consideraram que ele, na verdade, ele vem insuflar ou proporcionar o racismo na sociedade brasileira. Como é que o senhor responde a essas críticas? As críticas são infundadas e até um pouco irresponsáveis, sinceramente. O Estatuto ele foi construído mediante um amplo acordo com todos os setores da sociedade. O Congresso é um corte da sociedade, né? O relator foi o senador Demóstenes Torres, que tem uma posição muito dura, inclusive, em relação às cotas, mas ele entendeu que esse Estatuto, da forma que está, era tranquilo e não cria conflito nenhum. Pelo contrário, foi considerado por muitos especialistas a lei mais importante depois da Lei Áurea, promulgada e assinada pela Princesa Isabel em 1888. Olha quantos anos depois que a gente construiu no Brasil aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. E o Estatuto da Igualdade Racial, por incrível que pareça, muitos não sabem, como é que eu como é que eu elaborei a primeira minuta? Foi na viagem que eu fiz à África do Sul, em nome do Congresso Brasileiro, me acompanhou a Benedita da Silva, o Edmilson Valentim, o Caó, o João Herman, que já faleceu. Nós fomos à África do Sul, em nome do Congresso Nacional, exigir a liberdade do Mandela. Mandela estava no cárcere. Fomos recebidos pela Winnie Mandela e pelo Congresso Nacional Africano. E dela eu recebi a Carta da Liberdade do povo sul-africano. E baseado naquela Carta da Liberdade, eu vim ao Brasil, comecei a fazer um debate com a comunidade negra e brancos que lutam pela liberdade, pela igualdade, pelo fim do preconceito. E aí surgiu a ideia do Estatuto da Igualdade Racial, que felizmente é lei sancionada pelo presidente Lula no dia 20 de julho. O Estatuto apenas inibe, coíbe e aponta a importância das políticas afirmativas para que o negro não seja mais discriminado na
sociedade. Eu diria que tem mais críticas até do movimento negro, achando que ele avançou pouco, que tinha que ser muito mais. Veja como é difícil para você construir o equilíbrio. O movimento negro entendia que tinha que avançar muito mais, os conservadores achou que ele avançou demais. Então, o parlamento é isso, é a média de pensamento da sociedade. Eu tenho muito orgulho de ser o autor, sim, do Estatuto da Igualdade Racial, do Estatuto do Idoso, e queira Deus que em 2011 eu aprovo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos fazer mais um intervalo e logo voltaremos com a entrevista com o senador Paulo Paim, um dos senadores eleitos em 2010. Até já.